Hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica. A cirurgia plástica ocular, também conhecida como oculoplástica, é uma especialidade da oftalmologia que visa corrigir problemas estéticos e funcionais na região ao redor dos olhos, como pálpebras, vias lacrimais e órbita. Ela pode ser realizada tanto para fins estéticos, como a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, quanto para fins reparadores, como a correção de defeitos de nascenças ou traumas. Quais são os procedimentos mais comuns realizados pelo cirurgião plástico ocular? Os procedimentos mais comuns incluem blefaroplastia, correção de ptose palpebral, remoção de bolsas palpebrais, correção de problema nas vias lacrimais e reconstrução após trauma ou remoção de tumores. A blefaroplastia é a remoção dos excessos de pele e gordura das pálpebras superiores e ou inferiores, melhorando o aspecto e, em alguns casos, até a visão do paciente. Depois vem correção de ptose palpebral, que é queda da pálpebra superior, que pode também afetar muito a visão e a estética do paciente. Terceiro, remoção de bolsas palpebrais. Bolsas de gorduras que se formam logo abaixo dos olhos. Depois, correção de problemas nas vias lacrimais, que é drenagem das lágrimas, que pode causar lacrimejamento excessivo. E, finalmente, a reconstrução após traumas ou remoções de tumores. Em casos de trauma ou remoção de tumores, na região ao redor dos olhos, o plástico muitas vezes devolve a autoestima das pessoas que ficaram deformadas por acidentes. Considerações importantes hoje aqui para o nosso programa. É fundamental que a cirurgia plástica ocular seja realizada por um profissional qualificado em um ambiente seguro. É importante seguir as orientações médicas antes e depois da cirurgia para garantir uma recuperação adequada. E terceiro, em alguns casos, a cirurgia plástica ocular pode melhorar a autoestima e a qualidade de vida do paciente, além de corrigir os problemas funcionais. Então, hoje nós vamos falar sobre plástica ocular e convidamos o Dr. Humberto, que está aqui conosco, e vai nos mostrar detalhes sobre essa especialidade que é a plástica ocular. Bom, estamos então começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. Como prometi, aqui estou com o Dr. Humberto, que é cirurgião plástico, oftalmologista, o qual eu gostaria que ele se apresentasse para nós todos aqui, dizendo realmente o que é que ele é. Olá a todos, boa noite, professor, que eu tenho o prazer de ser colega e ex-aluno. Eu sou Marco Fulco, então, de antemão, já agradeço o convite para a gente fazer um bate-papo, né? Já tive alguma vez e agora retorno para a gente voltar a conversar de um assunto que eu tanto gosto e eu fico à disposição de todas as suas perguntas. Bem, eu sou Humberto Costa, eu sou oftalmologista. Sou formado médico aqui pela UFRN, já há uns bons 20 anos, e depois eu fui fazer minha subespecialização, né, a minha especialização em oftalmologia, na Universidade de São Paulo, na USP São Paulo, onde eu passei 6 anos, assim, 5 para 6 anos, eu fiz oftalmo com a subespecialidade de plástico ocular. E desde então voltei para a minha terra, Natal, aqui, onde eu pratico essa área de oftalmologia. Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular e sou um dos sócios da Clínica de Olhos Santo André, onde atuo aqui em Natal.
Muito bem, André. Muito bem, seu Humberto, né? Humberto, é o seguinte, se fala muito em plástica e plástico ocular, e se mistura muita coisa, que eu gostaria que você me dissesse o que é cirurgia plástica ocular. Bom, a plástica ocular é uma subespecialidade da oftalmologia. A oftalmologia é essa área que, dentro da medicina, que cuida da saúde dos olhos, né? E a plástica ocular, dentro da oftalmologia, a oftalmologia é muito extensa. E dentro da oftalmologia tem algumas sub-áreas, onde você termina se subespecializando. E uma delas é a plástica ocular, que vem como esse conceito de sociedade desde 1900, da década de 60, 1963, por aí. Foi criada ali em Minas Gerais, na universidade de lá. E desde então, temos uma sociedade que anualmente aumenta-se seu número, né, do interesse, da busca pelo interesse dentro da plástica ocular. Enfim, a plástica ocular é uma sub-área da oftalmologia que cuida dos órgãos, não propriamente do olho, assim, da visão, mas dos órgãos em anexos ao olho, sejam as pálpebras, né, que é muito comum, os supercílios, a órbita, que é a caixa do osso que está alojado o olho, e as vias lacrimais, que é uma queixa muito comum dos pacientes. Então, dentro dessa estrutura que envolve o olho, não propriamente a visão, mas a saúde ocular daqueles órgãos em anexo. Pálpebras, órbita e vias lacrimais. Então, é uma subespecialidade da oftalmologia que cuida especificamente da saúde dessa área. Muito bem. Eu estou aqui numa sala de cirurgia, porque a plástica ocular é uma especialidade cirúrgica, né? Então, Isso. pergunto, quais são as principais queixas ou problemas que levam um paciente a procurar um cirurgião de plástica ocular? Então, diante desses órgãos, né, que cuidam desse complexo em volta do olho, existem queixas estéticas e existem queixas funcionais. Então, falando um pouco mais das queixas funcionais, que são alterações palpebrais, como mau funcionamento, uma pálpebra que está mal posicionada, ou ela está muito baixa, ela está muito alta, tanto da parte superior quanto da parte inferior, ela tem uma queda da parte inferior, algumas lesões que vêm na pálpebra. Então, se você imaginar qualquer sinal, né, uma lesão, seja ela cística, seja ela uma lesão que tenha carne, uma papilomatosa, uma lesão de pálpebra, seja benigno ou seja maligno. Então, alterações palpebrais e lesões nessas pálpebras se enquadram, eu acho que nas queixas principais do que levam o paciente a procurar não só o paciente, mas alguns colegas dentro da oftalmologia ou de outras especialidades, quando acomete essa região palpebral, termina indicando a nossa área, a área da plástica ocular. Dentro da pálpebra, basicamente isso, mas quando a gente vai pensar em problemas das vias lacrimais, a grande queixa que leva o paciente ao consultório são queixas de mau funcionamento dessa via. É muito comum o paciente estar sempre chorando, lacrimejando, a lágrima escorrendo pelo olho, e isso é uma das áreas de atuação da nossa especialidade. Então, as vias lacrimais levam muito o paciente a nos procurar dentro de um consultório. Então, de uma maneira geral, alterações na própria pálpebra e alterações dessa lágrima, paciente, que é uma queixa extremamente comum, termina o paciente buscando o nosso consultório, seja por indicação de um outro colega, ou seja, de uma outra especialidade, então a própria busca do paciente em procurar um serviço que cuide dessa área. Isso a gente falando mais das alterações funcionais, né? De um outro lado, a gente tem acho que uma realidade, um mundo voltado muito para a parte estética, né? Então, é uma outra área que termina nos buscando dentro do consultório, a busca estética, para uma melhoria
do conforto visual dessa área palpebral, seja por um excesso de pele, seja por um excesso de bolsas de gordura, um mau posicionamento, às vezes, dos supercílios, que altera um pouco, deixa o paciente um pouco insatisfeito com sua estética e termina nos procurando. Eu acho que essa tem sido, acho que a grande queixa hoje do paciente que procura a plástica ocular. Que é uma especialidade, como você comentou anteriormente, é uma especialidade muito cirúrgica, né? Dentro da área da oftalmologia. Existem, sim, tratamentos clínicos, existem tratamentos minimamente invasivos, mas a gente tem um leque de procedimentos cirúrgicos quando a gente está tratando dessa área dos órgãos em anexos ao olho. A cirurgia plástica é uma coisa assim muito importante, eu acho. Na minha época, há 57 anos atrás, a gente era um médico geral. Então, me lembro que, juntamente com o professor Anchieta e o doutor Teixeira, eu e Monte, a gente fazíamos tudo de oftalmo. Mas tínhamos que fazer tudo mesmo. Hoje em dia nós temos colegas com muitas especialidades, uma delas é a plástica, e que infelizmente está sendo invadida por outros setores, não assim, porque eu acho que a cirurgia plástica, Humberto, ela requer uma pessoa ligada diretamente àquelas coisas, que pratica isso com muita eficiência, dentro de um hospital que tenha condições de fazer o trabalho, quer dizer, precisa de um profissional e um local de trabalho. Hoje se faz plástica ocular em todo canto. Isso é muito perigoso. Por exemplo, queria que você falasse um pouco mais. Muitos pacientes que às vezes indicam, né, a plástica ocular, você tem entendido isso, que muitos pacientes até encaminham para você. Então, eles se preocupam como seria isso. Então, a anestesia que você normalmente usa nas plásticas, fale um pouco sobre elas, porque tem pacientes que têm medo da anestesia. E tem mais um detalhe também. A cirurgia plástica, ela normalmente começa a precisar mais ou aparecer mais em pessoas que começam a ter mais idade. Então, já são pessoas que ficam mais assim assustadas com o que poderá acontecer na cirurgia, não querendo dizer a você que hoje em dia está até uma inversão, são as pessoas jovens que procuram fazer a cirurgia para... Tem um termo chamado harmonização, eu não gosto muito disso, mas harmonização facial. Então, o cirurgião plástico, ele faz essa harmonização, mas o trabalho principal dele é corrigir problemas. E como eles normalmente aparecem com a idade, eu pergunto, a cirurgia, qual é assim, como você escolhe o tipo de anestesia? Fale um pouco sobre isso. Tá. Professor, você tocou em alguns pontos importantes assim, nesse questionamento. Primeiro, não se pode ser realizado, né, de qualquer forma, de qualquer, assim, simplesmente colocar o paciente em qualquer área e sair operando num lugar que não tenha uma segurança, num lugar que ofereça um conforto ao paciente, até porque é um ato cirúrgico, e todo ato cirúrgico ele deve ser tratado com responsabilidade, né? Então, falando da cirurgia palpebral, o paciente, ele vai primeiro, ele nos procura no consultório, né? A gente vai explicar, buscar se o paciente tem a indicação, né? Não é claro que existe uma opinião pessoal do paciente, mas o especialista, ele consegue identificar se aquilo tem a correta indicação, se vai trazer benefício para o paciente. É importante imaginar que, falando dessa estética, que a estética ela nunca pode prevalecer a função, né? Existe uma importância da pálpebra aí, do bom posicionamento, dela proteger o olho, dela lubrificar esse olho, e dentro do funcionamento palpebral, dentro da posição adequada da pálpebra, a gente vai procurar o conforto estético, né? Então, assim, tem que vir coisas muito associadas, assim, a estética junto com a função.
Então, ela não pode ser feito, tratado de uma forma muito banal, apenas da estética, de ir lá, operar em qualquer lugar e simplesmente tirar os excessos, que é onde a gente vê alguns problemas cirúrgicos e quando se deixa em segundo plano, né, esses cuidados. Então, na nossa experiência, o paciente ele é primeiro avaliado do ponto de vista do consultório. Quando indicado, a gente leva esse paciente, ele vai marcar previamente uma data cirúrgica. Então, na cirurgia, que é um ambiente que para a gente é muito comum, né? A gente vive disso, de entrar em centro cirúrgico, de fazer o dia a dia dentro de um centro cirúrgico, mas é um ambiente que não é tão confortável para qualquer pessoa, principalmente como você falou, um paciente de mais idade, chega a uma sala cirúrgica, não é um ambiente tão comum, né, no dia a dia dele. Então, obviamente, o paciente se sente um pouco intimidado dentro dessa área. Mas é uma sala cirúrgica muito bem preparada. Geralmente, as salas cirúrgicas da oftalmologia são dentro de clínicas de oftalmologia, é um centro cirúrgico que tem um critério maior, porque a gente trata com saúde ocular, então o critério de segurança é um pouco maior. Ele é avaliado e acompanhado com uma equipe especialista da anestesia. Então, existem alguns anestesistas que trabalham junto com o oftalmologista, uma equipe especialista nessa área. Na grande maioria dessas cirurgias, ele vai ser acompanhado e sedado, o paciente se sentir confortável dentro do procedimento cirúrgico. Então, em todas as cirurgias, o paciente ele se sente muito tranquilo no decorrer, ele não sente absolutamente nada. E transcorre a cirurgia, quando termina, é um paciente que ele não precisa ficar internado. Então, ele termina a cirurgia, vai retornando aos poucos do procedimento, da sedação, que é muito comum a gente ver essa sedação quando o paciente vai fazer um exame, assim, uma endoscopia, uma colonoscopia. Então, é uma sedação muito semelhante, né? Então, o paciente, ele passa no processo de sedação sem identificar a realidade, mas é muito confortável, sempre muito bem monitorizado dentro de um centro cirúrgico, onde tem todos os recursos do acompanhamento cirúrgico. Ele é executada a cirurgia e quando termina a cirurgia, vai recuperando, a gente já vai fazendo um pós-operatório mínimo lá, de uma compressa, vai fazer um lanche, o paciente, quando se sentir confortável, ele é liberado para alta e o paciente que vai para casa acompanhar o pós-operatório e na grande maioria dos pacientes de pós-operatório, das cirurgias palpebrais, é um pós-operatório muito confortável, não costuma o paciente se queixar de dor, de incômodo. É claro que é um procedimento cirúrgico, e todo procedimento cirúrgico ele gera um processo inflamatório, mas não é tão complexo, então não é um paciente que tem muita limitação de ficar internado, de em casa ter os cuidados muito exacerbados, não, ele vai ter um cuidado para aquele tipo de cirurgia, mas ele passa tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório de uma maneira muito tranquila. Então, quem tem a experiência de passar, vê que é um ato, se de modo tratado, com responsabilidade, com cuidado, com equipe adequada de acompanhamento, ele vai transcorrer de um processo muito tranquilo, muito saudável. Existe uma idade que seja mais comum ou ideal para realizar esses procedimentos de plástica ocular, Humberto? Então, professor, isso é um questionamento bem interessante, que a plástica ocular é uma área que ele engloba, na verdade, todas as fases da vida, né? Existem situações em que, às vezes, o próprio bebê, a criança, nasce com uma alteração palpebral ou um cisto na região orbitária. Criança, é muito comum nascer com cisto, um dermóide nessa região próximo dos supercílios. Às vezes a criança nasce com um olhinho mais baixo do que o outro, que tem uma denominação que a gente chama de pitose palpebral. Então, essas alterações estruturais, ela pode sim acometer desde o recém-nascido, né? Então, né, todas as fases da vida, às vezes o paciente ele pode ser um paciente de plástico ocular. Obviamente, quando o paciente vai envelhecendo, algumas alterações estruturais vão acontecendo na face.
a perda de conteúdo, perda de tecido ósseo, perda de gordura, vai fazendo com que as pálpebras aumentem de tamanho, vai modificando seu posicionamento, e aí vão aparecendo alterações realmente estéticos e funcionais palpebrais daquela segunda, né, principalmente o pessoal da terceira idade. Então, de meia idade, 45, 50, e começa a ter algumas queixas estéticas por essas alterações palpebrais. Então, eu vou dizer que é uma área que ele pode acometer, é uma área que pode atuar desde a infância até o finalzinho da vida, na verdade. Obviamente, por alterações de idade, o público, a partir dos 50 anos, vamos dizer que seja a grande maioria do paciente que busca a plástica ocular. Mas, lembrando que desde a infância tem algumas alterações que podem acontecer, que a gente pode atuar melhorando a vida do paciente, né? Humberto, como é o processo de avaliação que é feito para um paciente que busca uma blefaroplastia? Quais são os fatores considerados para indicar ou contraindicar a blefaroplastia? Pronto. A blefaroplastia é uma cirurgia, assim, está conversando sobre blefaroplastia, é muito importante, que eu vou dizer que é o carro-chefe hoje da plástica ocular, né? A blefaroplastia nada mais é do que a plástica da pálpebra. Você restaurar um processo palpebral, né, rejuvenescente, e melhorando suas funções palpebrais, que a idade vai trazer algumas alterações, né? Então, quando o paciente chega no consultório, se queixando, às vezes, daquele excesso de pele que está caindo sobre os olhos, ou então uma bolsa de gordura que está aparecendo, né? São muito comuns essas bolsas inferiores, ou então essa queda palpebral. Basicamente, o oftalmologista ele vai identificar primeiro a estrutura papulaar, conhecendo a história clínica, né, sabendo qual o paciente, qual é a demanda que o paciente traz, entendendo o que é que o paciente está buscando. A gente vai no exame físico identificar se aquilo ele é compatível com a queixa do paciente. Então, basicamente, o oftalmologista ele vai primeiro identificar a estrutura palpebral. O que é identificar a estrutura? É como se fosse eu vou fazer uma reforma numa casa, eu quero saber se os pilares da casa estão bons para sustentar aquela reforma. Então, a pálpebra ela tem suas estruturas, tem seus ligamentos, tem suas funções musculares. Então, a parte estrutural palpebral, se ela está bem posicionada, a pálpebra superior ela tem uma relação com essa parte colorida do olho, então ela tem que cobrir um pouco a parte colorida. A pálpebra inferior ela tem que tocar na parte colorida, isto é, a borda palpebral ela tem uma posição correta em relação ao olho. Depois, você vai ver se a posição do supercílio está também adequada, porque às vezes o paciente com envelhecimento, ele tem uma queda de toda a estrutura, e isso aumenta a quantidade de pele na pálpebra superior. Então, eu preciso saber se aquela quantidade de pele era uma queda de uma posição do supercílio, ou se simplesmente é um excesso de pele. Então, a análise estrutural palpebral, ela é prioritária. Ver se a pálpebra tem uma estrutura boa e se ela tem uma função boa. O que é isso? A pálpebra está aí para proteger o olho. Então, ela tem que fechar adequadamente, ela tem que ter pele suficiente para o paciente ocluir e proteger, lubrificar, está sempre bem ocluído essa pálpebra. Então, diante da estrutura adequada, qualquer deformação nessa estrutura, seja uma queda mínima de pálpebra, seja uma queda do supercílio, uma queda da pálpebra inferior, um mau posicionamento, ele tem que ser identificado antes, para quando for fazer a cirurgia, além da melhoria da blefaroplastia, corrigir esses defeitos estruturais para que tenha um bom resultado. Então, a análise estrutural ela é prioritária. Depois, você vai analisar os excessos. Basicamente, se o paciente tem um excesso de pele, seja na parte superior, seja na parte inferior,
e a bolsa de gordura. É fácil identificar quando o paciente tem um excesso, porque na anatomia da pálpebra é importante que a gente consiga identificar uma área que a mulher usa muito maquiagem, aquela área da sombra, que a gente chama da oftalmologia do tarso, né? Essa área do tarso, ele tem que ser visível em um paciente bem posicionado, diante de frente com o médico. Quando essa área está coberta pelo excesso de pele, aí você pode identificar que sim, ele pode ser removido sem prejudicar a sua função. Então, basicamente, a gente vê uma estrutura palpebral e depois a gente vai graduar o que a pálpebra tem de excesso e fazer a estratégia cirúrgica, que é bolar o procedimento cirúrgico. Por isso que eu digo que é uma cirurgia muito individualizada. Então, cada paciente, às vezes, assim, não é uma cirurgia que é igual para todos, não. A análise da quantidade, a análise da estrutura, ela tem que ser individualizada, ela tem que ser verificada de cada paciente. Então, quando você faz uma estratégia cirúrgica, aí você providencia a liberação cirúrgica, para aí sim, um momento oportuno, você, dentro daquela estrutura que a gente conversou, fazer a cirurgia do paciente, tá certo? É isso aí, Humberto. Eu acho interessante, é assim um termo generalizado de falar sobre cirurgia estética. E eu acho assim, como oftalmologista, a plástica ocular, ou cirurgião plástico, ele trata de coisas assim muito importantes relativas à visão. Um paciente que tem uma ptose, um paciente que tem uma insuficiência de fechar os olhos por uma paralisia de Bell, paralisia facial, que é unilateral, ele não consegue fechar e dorme à noite com o olho aberto. Isso vai causar uma lesão grave na córnea e ele poderá perder o olho. Então, essa cirurgia realizada pelo plástico, pelo médico plástico ou oftalmologista, ele não vai só resolver a parte estética, ele vai resolver a parte funcional. Com a idade também há uma queda da pálpebra, né, que é o ectrópio ou o entrópio, que é a virada dos cílios para dentro ou para fora da pálpebra inferior. Isso causa lesões graves no nível da córnea. E que os tratamentos que a gente faz são paliativos, mas é a cirurgia reparativa, que é feito pelo cirurgião plástico, que vai resolver o problema funcional do paciente, além de melhorar realmente a sua estética. Então, o médico oftalmologista, quando ele recorre a um colega, nunca é muito só pela estética. Tem esses casos que são muito comuns com a idade, da pálpebra cair para fora, quer dizer, um ectrópio, ou virar para dentro, um entrópio. Isso, além de incomodar o paciente, porque dói, porque incomoda, causa uma lesão grave na córnea. E que só é corrigido totalmente quando é feita a reposição dessa pálpebra. Então, isso que me ocorre muito frequentemente no consultório. Eu pergunto você como você encontra esses casos e como você sente assim a alegria de ver o paciente voltar, né, a dormir pelo menos normal, sem precisar de botar um pedaço de esparadrapo para segurar a pálpebra que fica aberta. Eu ia conversar, eu ia tocar justamente nesse assunto, quando você falou da sua alegria de identificar esses casos, então ser o instrumento, né, que você vai dar o conforto ao paciente, principalmente quando existem essas alterações, né? Então, essas alterações de mau posicionamento, você tocou muito bem principalmente essa parte inferior, de uma pálpebra virada para fora, né, que é aquela queda, que esteticamente ela é feia, traz muito lacrimejamento, que é como se o olho estivesse mais aberto e arde muito o olho. Ou então, a pálpebra virada para dentro, que assim, você falou do esparadrapo, assim, acontece realmente, às vezes o colega, alguns outros médicos, não, como a pálpebra está virada para dentro, coloca um adesivo, puxe, porque um cílio incomoda o olho. Imagine todos os cílios virados para dentro, tocando no olho. Então, realmente é uma queixa muito intensa, o paciente viver com uma sensação de corpo estranho, e não só a sensação. Como você comentou, ele pode gerar um processo
ulcerativo, uma úlcera de córnea, infectar e levar a uma perda do globo ocular quando não bem tratado, né? Então, assim, sim, é muito interessante você corrigir essa estrutura. E um ponto importante que a gente estava conversando da blefaroplastia, que essas alterações estruturais, isso é uma coisa muito específica dentro da nossa área, da plástica ocular, né? Que a gente age muito, então você identificar antes para corrigir é super interessante, e também você não causar um problema, né? Então, você indicar uma blefaroplastia, ou então por uma intemperança, assim, você tirar a pele demais com a finalidade de deixar tudo muito esticado, tentar resolver o problema da idade só esticando a pele, e aí você trazer o outro problema, você trazer um não fechamento palpebral, ou então um mau posicionamento palpebral, né? Que a gente já teve caso de chegar no nosso consultório de pacientes que, infelizmente, não estavam conseguindo fechar o olho por uma retirada, uma remoção, né, exacerbada, e faltou tecido para o olho poder fechar. Alguns casos a gente consegue resolver, né? Assim, se está faltando tecido, colocar tecido, a gente retira um enxerto de pele de outro setor, ou da própria ponta lateral, ou de uma área do paciente, para colocar, para poder ter pele para fechar. E também já vi casos de pacientes, quando foi removido pele demais, na verdade, ter um comprometimento ocular, evoluir com úlcera, fazer transplante, e isso chegar a perder o globo ocular por uma infecção. Então, são coisas graves que, por isso, você tem que ter muito cuidado na indicação e na execução, né? Então, identificando os problemas antes, você consegue corrigi-los e evitar criar novos problemas. Então, aquele cuidado, assim, você quer melhorar a estética, óbvio, é salutar hoje em dia, você procurar ter uma aparência mais agradável, isso aí não tem nenhum problema, né? Você comentou da harmonização facial, que às vezes a gente vê, assim, alguns exageros, assim, mas buscar um conforto visual, isso é super interessante, mas desde que você não traga novos problemas, né? Então, você tem que ter muito cuidado nessa remoção. Então, é melhor você ir corrigindo, ir melhorando, do que querer fazer uma grande transformação, e aí sim você trazer algumas alterações estruturais que, para o oftalmologista, isso é muito ruim, né? Nossa função é proteger o olho, né? Proteger um órgão que a gente tanto gosta, tanto estuda para dar uma boa saúde ocular ao nosso paciente. Então, você vê o paciente chegar a perder a função visual, perder um olho, por um processo, às vezes, cirúrgico mal executado, é uma coisa que realmente nos incomoda bastante. É isso, pessoal. Vocês estão vendo aí que tem umas anotações dizendo, se você quiser assistir outros programas, ligue para 99986-9955 e receberá orientação para você assistir os outros programas. Nós temos 19 anos com esse programa no ar. Então, a gente tem muita coisa aqui anotada interessante. Nós temos gerações aqui de colegas médicos, alguns já passaram, né? já saíram do nosso convívio. Eu acho essa coletânea muito importante, não só para os ouvintes de uma maneira geral, mas colegas outros, de outras especialidades, que aqui nós temos uma informação não só oftalmológica, mas uma informação assim de toda a medicina, que é importante também para os nossos alunos da faculdade. Sempre eu peço para eles darem uma olhadela, porque aqui existem aulas que não são dadas no curso de medicina. Então, está cada dia mais rareando as aulas especiais, e aqui a gente fala de detalhes, como falamos num programa passado, sobre como fazer uma sedação num paciente cirúrgico. Então, isso é uma coisa importante. E aqui nós estamos com o doutor Humberto Costa, que está nos mostrando uma série de detalhes que são importantes para a nossa vida e a vida médica. Normalmente, Humberto, as pessoas têm um certo receio de cirurgia
próxima dos olhos. Quais são os riscos e como a tecnologia atual ajuda a tomar esses procedimentos, torná-los mais seguros? Tá. Então, isso é muito comum no paciente, né, ter um receio de mexer em face, né? Porque é nosso cartão, né, de apresentação, né? Então, eu costumo falar que o risco cirúrgico esse procedimento cirúrgicos palpebrais, ele tem riscos muito pequenos, desde que você tenha um cuidado nessa execução. Basicamente, como qualquer outra cirurgia, né? Assim, você vai se submeter a um procedimento cirúrgico, existe um pré-operatório, o risco inerente à cirurgia em si, ela é muito pequena. Ele está ali, processos hemorrágicos, assim, um vaso que abre, ou então um processo infeccioso, o paciente não cuidou bem da cicatriz cirúrgica, mas nada que não tenha resolução, né? Então, o processo hemorrágico, às vezes você tem que reabordar, mas é uma coisa rara da rara. E, às vezes, o aspecto infeccioso você vai tratar clinicamente, né? Então, de queixa, assim, de argumentação ao paciente, às vezes, esses riscos são mínimos, né? Outro questionamento, quando fala do receio de fazer a cirurgia palpebral, é a questão da cicatriz, né? Eu costumo falar que as cicatrizes palpebrais, elas são muito pequenas, né? A cirurgia palpebral, ela é uma cirurgia que a sua execução, ela não faz sob tensão, você tira o excesso. A cicatriz, ela não tem tanta tensão. E o outro lado é que a pálpebra é a pele mais fina do corpo humano. Então, é uma pele que ele não tem tanto estímulo cicatricial. Então, as alterações palpebrais, as cirurgias nessa região, não costumam gerar cicatrizes inestéticas, tá? São cicatrizes que elas ficam escondidas nas dobras palpebrais, ou então muito próximo dos cílios, e aparentemente, assim, não é uma coisa de se queixar. O paciente não costuma ter grandes queixas. Então, assim, é muito raro o paciente ter uma cicatriz inestética. E, às vezes, a cicatriz inestética ela pode acontecer em determinados pacientes e você pode reabordar. E aí você corrigir essa cicatriz, que é muito rara. Então, eu confesso que os riscos do procedimento, quando bem executado, dentro de um ambiente adequado, eles são muito pequenos, né? E falando de tecnologia, assim, a cirurgia, a oftalmologia em si é uma especialidade que tem muita tecnologia envolvida, né? Assim, principalmente em cirurgias intraoculares. Você é exemplo vivo aí de mudanças na nossa área que você acompanhou, que é uma coisa muito interessante em relação à bagagem tecnológica, né? De você ver todo um crescimento de uma evolução na nossa área a ponto que a gente chega hoje, né? Dentro da área específica da plástica ocular, existem, sim, algumas tecnologias que, eu não vou dizer que o processo cirúrgico é tão diferente do que se fazia, né, há 30, 40 anos. Mas o que se envolve com o processo cirúrgico, de medicações, a forma das anestesias locais, os pontos anestésicos, o, o aparelho que se executa a cirurgia, seja um laser, seja uma radiofrequência, seja as medicações que utiliza, a forma da sedação, que hoje é muito específica para esse tipo de cirurgia. Então, traz um conforto no intra e no pós-operatório. Então, hoje, a tecnologia envolvida, ela consegue ter um pós-operatório muito mais confortável para o paciente, né? Então, assim, é uma cirurgia que, sim, ela tem evoluções cirúrgicas nesses aparelhos, não do ponto de vista só técnico, mas do ponto de vista de execução, e traz um conforto pós-operatório muito adequado. E, sim, outros aparelhos, principalmente o laser, ele consegue associar, às vezes, um tratamento, seja na cirurgia, às vezes um tratamento de pele associado ao procedimento cirúrgico. Então, existe essa tecnologia hoje muito bem estabelecida. Mas, falando no âmbito geral, essas tecnologias elas trazem uma evolução na condução do paciente, no intra e no pós-operatório. Humberto, tem uma coisa aqui que eu
que eu acho importante eu lhe perguntar. Quais são as diferenças que existem entre o procedimento cirúrgico em si e os tratamentos chamados minimamente invasivos, como toxina botulínica e preenchimentos na região dos olhos? Isso é Ótimo. uma coisa mais ou menos nova, entre aspas, Isso. porque na minha época o cara abria com o bisturi, corrigia e fim de papo. Agora tem umas coisinhas que se faz sem mexer, injeta ali e acolá, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque houve uma invasão muito grande de pessoas não técnicas, e como a nossa legislação é muito compatível com isso, eu falo isso abertamente, porque tem aumentado muito a chegada no consultório de distorções faciais que torna-se difícil você corrigir, mesmo sendo até um bom cirurgião, por conta de procedimentos que não foram bem realizados, por conta de ser mínimo invasivo, por ser uma coisa que qualquer uma pessoa pode fazer. Queria que você comentasse alguma coisa como profissional da área, especialista no curso. Pode. Eu vou tomar a liberdade de estender um pouco a discussão sobre esses pequenos procedimentos, né, que a gente conhece como minimamente invasivos, né? Então, dentro da atuação da estética, principalmente da estética dessa região facial, né, existem os procedimentos cirúrgicos que são muito realizados pelos cirurgiões plásticos oculares, né, de você retirar os excessos, as bolsas. Então, imagine que o paciente com o envelhecimento ele traz basicamente aumento da quantidade de pele e um envelhecimento dessa pele, né? Então, o excesso de pele, o excesso de gordura, ele é muito bem resolvido com o procedimento cirúrgico. Então, você retira aquele excesso, mantém a estrutura, posiciona adequadamente todos os órgãos em anexos ao olho. Tá? Já o envelhecimento da pele é quando entra essa área desses procedimentos minimamente invasivos, tá? Que eu realmente defendo a utilização desses procedimentos, que essa arte fina de melhorar a qualidade da pele, de melhorar a estética, tanto com toxina botulínica, quanto os preenchedores, com procedimentos a laser, radiofrequências, são técnicas que melhoram a qualidade da pele. E se você imaginar, a pele é um órgão. Ele tem que ser muito bem estudado, ele não pode ser simplesmente executado de qualquer maneira. Então, você tem que saber identificar qual é o procedimento que vai ser adequado para aquela pele. Então, a minha atuação hoje, ela é voltada muito para a parte cirúrgica, né? Existe, sim, alguns colegas plásticos oculares que também fazem essa parte dos procedimentos minimamente invasivos, que é a toxina botulínica, os preenchedores, como também uma outra grande área, que é a área da dermatologia, né? E são os nossos colegas que são especialistas do órgão da pele, que identificam adequadamente quais são esses pequenos procedimentos que podem ainda melhorar a qualidade daquele órgão que envelheceu, que você perdeu algumas propriedades. Então, falando desses procedimentos minimamente invasivos, né? Primeiro, assim, a gente tem que defender que isso é um ato médico, assim, é um ato de atuação que tem que ter muito cuidado nessa área. Não é só executar. Por que eu não falo só executar? Porque, às vezes, a execução ela é muito fácil, né? Então, você pegar atuar fazendo um botox ou um preenchedor, às vezes a atuação técnica, ela é fácil. E ela tem que ser fácil de execução, porque às vezes existe uma indústria querendo vender aquele produto. E se ele for um produto que vai ser muito difícil tecnicamente de utilizar, ele vai ser pouco vendido. E quando você faz uma tecnologia boa, eficiente e é fácil de execução, é óbvio que ele vai ser mais vendido, né? E aí você começa a ter o cuidado se ele é fácil tecnicamente de fazê-lo, ele vai ser de qualquer, vamos dizer assim, qualquer atuação querer executar, né?
E existe aí que existem grandes problemas, porque cada vez mais a gente está vendo as complicações desses pequenos procedimentos, gerando, às vezes, um desconforto grande do paciente. Então, dentro da nossa especialidade, que existe assim, anualmente os congressos de atualização e troca de experiências, existe um setor, um round, vamos dizer assim, uma discussão só das complicações esses procedimentos considerados minimamente invasivos. Às vezes, um preenchedor que se usava há 5, 6 anos, e hoje não se usa mais, que hoje você tem um processo inflamatório crônico para um preenchedor antigo. Né? Então, assim, usar de qualquer forma, sem conhecer a pele, sem entender qual é o problema do órgão pele, você vai gerar conflitos mais na frente. Então, casos, às vezes, de preenchimentos mal executados, que injeta dentro de um vaso. E aí você tem uma oclusão, uma necrose dentro de uma área extensa na face, que tem um prejuízo estético gigantesco, né? E cada vez mais a gente tem visto complicações de pessoas, às vezes, que estão buscando, às vezes, essas técnicas minimamente invasivas em qualquer lugar, sem o cuidado adequado, né? Então, procurar, às vezes, só o preço, ou procurar não identificar a bagagem que aquele profissional traz. Então, um profissional que buscou se qualificar, que entende do processo para executar. Então, a gente está caindo, assim, por um aumento exagerado de procedimentos, que uma boa parte não tem qualificação para fazer, uma invasão, como você diz, de pessoas que às vezes não está tão habilitada para a realização, e tecnicamente é fácil, executa, então muitas pessoas na execução vão ter um resultado satisfatório, o problema está nas complicações, e a gente está vendo aí que tem um aumento significativo em complicações desses pequenos procedimentos. E aí cai, como você falou, são basicamente tragédias assim de recuperação. São difíceis de conduzir, é, difícil de melhorar. Então, são desafios, às vezes, clínicos cirúrgicos, quando você pega uma complicação desses procedimentos minimamente invasivos, executados de qualquer maneira. A finalidade aqui do nosso programa, Humberto, sempre é esclarecer. O paciente muitas vezes faz isso por razões assim normais, de querer uma coisa mais em conta, de conversou com um amigo que fez o procedimento com aquela pessoa, enfim, não é bem informado. O cuidado que se tem com o olho realmente é um órgão importante. Cirurgia ocular tem que ser feita por pessoas que têm muita experiência e mesmo assim ainda ocorrem problemas. Então, quanto mais cuidados, melhor. Então, o cuidado que o paciente deve ter ao escolher um profissional para realizar o procedimento na área dos olhos, para mim é fundamental. E aqui nós falamos algumas coisas sobre isso. Tem o oftalmologista que trabalha com o olho, que passa óculos, que opera outras coisas do olho, mas é o cirurgião plástico ocular que tem mais condições de fazer uma cirurgia e será bem sucedida. Claro que existem outras especialidades, hoje em dia a dermatologia tem bons especialistas que executam muito bem essas técnicas minimamente invasivas. Mas existe também um outro grupo, bem mais simples, que tem recebido orientações superficiais e tem causado uma série de problemas que comprometem o trabalho feito corretamente pelo plástico. É como o caso da catarata. A catarata é uma cirurgia complexa que tornou-se simples, mas ela é cheia de uma série de problemas quando não é bem executada. E, vez por outra, escutamos notícias de ficou cego, fulano, cicrano, e o pessoal fica com medo de fazer a cirurgia. Se fizer a cirurgia com o hospital certo, com o profissional correto, que tem a experiência, e usar um bom material, principalmente a lente intraocular, ele sempre vai ter um sucesso. Então, sempre existem essas coisas que aqui a gente fala um pouco para que a pessoa, se tiver dúvidas,
Pô, procura o oftalmologista, conversa com ele, vai ao plástico ocular, sente o papo com ele, porque aí ele vai ter alguma coisa que vai convencê-lo, porque papo por papo, às vezes o técnico não especializado tem um papo muito bom, mas a gente está vendo aí que tem uma série de coisas que estão acontecendo que são desagradáveis, né? E que Então, até acrescentando, professor, como um esclarecimento, né, que tem esse intuito né, dessas discussões que a gente tem aqui, falando especificamente de plástico ocular, a gente tem uma sociedade, né, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Plástico Ocular. Então, qualquer busca na internet, que é colocar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, você identifica o site da nossa sociedade. E dentro desse site, às vezes, ele existe uma parte para o leigo e a parte do profissional. E a parte do leigo, ele consegue identificar, dentro do site, quais são os especialistas em plástico ocular daquela sua cidade, daquela sua região. Né? Isso é muito interessante, às vezes, você buscar, antes de você ir para a consulta, e verificar se o médico ele tem a especialidade. Quando o médico está naquela sociedade, não quer dizer que só existem aqueles especialistas. Mas quando ali estão, eles cumprem pré-requisitos por estarem ali. Então, são comprovadamente profissionais que têm a especialidade dentro da sociedade. É um profissional comprovadamente que a sociedade gabarita a sua atuação. Então, são coisas que tendem a minimizar seu risco na busca de um profissional dentro da nossa área, entendeu? Então, se desse uma dica, é procurar dentro da sociedade a busca dos profissionais qualificados que ali estão. Ok, Humberto, nosso programa já está próximo de terminar. Eu queria ver se dava para eu rodar aqui para você, se precisar dizer mais alguma coisa, um pequeno tape para que o pessoal entenda o trabalho que é realizado. Vamos tentar aqui colocar ele aqui. Superiores e inferiores são uma das áreas da face que primeiro refletem as mudanças do envelhecimento facial. Na maioria dos pacientes, as mudanças na aparência das pálpebras são devidas ao excesso de pele e acúmulo de bolsas de gordura, que produzem aparência de cansaço e envelhecimento. A cirurgia plástica palpebral ou blefaroplastia é a cirurgia realizada para a retirada do excesso de pele e das bolsas de gordura das pálpebras. Aquilo que você falou há alguns momentos atrás, a parte para o pessoal entender aí, se você quiser dizer mais alguma coisa antes de eu prosseguir aqui, é mais ou menos então, isso. Essa figura é bem ilustrativa, né, que mostra exatamente o que acontece no processo de envelhecimento, né? E se você prestar bem atenção, existe sim uma queda na posição do supercílio que faz acumular esse excesso de pele, né? Então não é só o excesso, então existe uma série de alterações. Mas a técnica cirúrgica, ela visa corrigir esses excessos, tirar um pouco, dar um conforto melhor, porque a gente vê não só a melhoria estética do processo. Então é comum o paciente relatar uma redução daquele peso, daquele cansaço, paciente que melhora a dor de cabeça, que é aquela dor de cabeça constante, o conforto, o melhor campo de visão superior, se você imaginar essa pálpebra caindo, você tem uma limitação de campo superior. Então, é uma cirurgia, hoje é o carro-chefe da plástica ocular, que ele dá um conforto tanto estético quanto funcional, quando bem executado. E a figura ela é muito bem ilustrativa em relação a esse problema, né? Superiores e inferiores. As pálpebras superiores podem ser tratadas separadamente ou em conjunto com as pálpebras inferiores. A cirurgia é realizada sob anestesia local e sedação venosa. Inicialmente, é feita a incisão no sulco palpebral superior e na linha abaixo dos cílios na pálpebra inferior. A cirurgia prossegue com a retirada do excesso de pele e das bolsas de gordura. Em seguida, os pontos são realizados para fechamento das incisões.
No pós-operatório, serão observados hematoma e inchaço palpebral. O cirurgião prescreverá analgésico e os pacientes normalmente não sentem dor. As compressas geladas também são muito importantes na recuperação pós-operatória. Em 7 dias, os pontos são retirados e será prescrito pelo cirurgião o cuidado com as cicatrizes, que normalmente ficam inaparentes. Ok. Muito bom, muito bom. Vídeo bem ilustrativo, bem esclarecedor, bem simples de entender, mas é exatamente essa a execução. O paciente tem um pós-operatório muito tranquilo, fundamental as compressas geladas, segura o processo inflamatório e a retirada dos pontos. Às vezes existe uma variação de técnica para técnico em relação aos pontos, alguns pontos simples, aos pontos contínuos, mas na grande maioria você tira ali 6, 7 dias e o paciente está muito bem, está liberado para as suas atividades rotineiras. Ok. Humberto, eu tenho que lhe agradecer, porque você fez um esforço muito grande para hoje estar aqui com a gente. Sei que você estava numa urgência no hospital, atendendo um paciente, que a gente até atrasou um pouquinho aqui o começo, mas eu agradeço a sua vontade de vir aqui, porque isso é muito útil para muitas pessoas, né? Que às vezes não têm a oportunidade de ter um profissional como você para pedir algum esclarecimento. E aqui ele tem a oportunidade de saber das coisas, e se precisar procurar, a gente deixa, inclusive, o nosso telefone aqui para o cara procurar e ficar sem nenhum problema. Portanto, de minha parte, eu estou satisfeito. Acredito que todos os telespectadores, os colegas médicos de outra especialidade e meus alunos da faculdade devem ter preenchido totalmente as necessidades. Eu deixaria com você a palavra final e o convite para sempre que tiver alguma novidade trazer aqui para a gente, Humberto. Professor, eu quero agradecer a oportunidade, na verdade, você, assim, parabenizar por esse trabalho que eu conheço há muito tempo, né, que você gosta de realizar e de fato é muito esclarecedor. Eu venho acompanhando e dizer da minha admiração como ex-aluno, como colega e como amigo, que eu deixo assim portas abertas para você sempre que precisar, ou então qualquer necessidade, eu fico à disposição de você e de seus telespectadores para tirar qualquer dúvida e voltar aqui. Me sinto muito à vontade quando estou nessa posição, tá certo? Eu agradeço a oportunidade e reforço minha admiração por todo o seu trabalho, você sabe disso. Ok, muito obrigado, Humberto. Então, todos, muito obrigado por estarem conosco aqui nessa sala, conversando, aprendendo e passando um tempo vendo coisas boas, né? Porque normalmente a gente liga às vezes a televisão e se espanta com tanto problema. Aqui nós estamos resolvendo os problemas, inclusive da idade, que prejudica muitas pessoas e deixa elas meio tristes. Então, aqui nós temos uma solução minimamente invasiva. Ok, boa noite e até outro programa. Boa noite. Tchau. Até logo.